bem-vindos ao vídeo de 1 ano e 9 meses depois do kit de teclado e mouse Warfare 1 da marca Target, o TGT War 101. O kit é composto pelo teclado Tec 9 e pelo mouse M15. Eu encomendei o kit na Pichau no dia 1/9 de 2020. Ele chegou no dia 10/9 de 2020 e eu paguei cerca de R$90 nele. Ambos, teclado e mouse, têm o fio trançado, que não desfiou nesse período, e tem a parte USB deles um pouco maior do que o normal. Vamos falar um pouquinho do mouse agora. O mouse veio com o sensor Instant 704. Não consegui encontrar nada na internet sobre ele, mas é com certeza um sensor de baixo custo. O mouse tem 5 botões mais o scroll. Scroll, para quem não sabe, aquela rodinha lá. O fabricante diz 6 botões, mas ele conta com o botão do DPI, que só serve para trocar o DPI. Então para mim não faz nenhum sentido, né, já que ele não tem outra função. São 2 botões padrão, o esquerdo e o direito, o clique do scroll e mais 2 botões laterais, que você acessa com o dedão. E o que fazem esses 2 botões? Um volta e o outro avança em navegadores. Isso por padrão, tá? Você não precisa configurar nada. No explorador de arquivos, no Explorer, também a mesma coisa. Você vai e volta de pastas que você entrou. E em aplicativos, você pode configurar como você quiser. Como, por exemplo, para pausar ou encerrar uma gravação no OBS. Ou em jogos. Um deles pode ser para trocar arma e o outro para olhar pela luneta de um sniper, por exemplo. O design dele é claramente um mouse para destros. Tem a parte do dedão e tal. Então, infelizmente, não é para canhoto. O DPI dele é ajustável. São 4 modos: 800 DPI, 1200, 1600 e 2400 DPI. O botão de ajuste do DPI fica abaixo do scroll. O mouse perde a configuração de DPI quando ele é desenergizado, ou seja, tirado da porta USB, quando acaba a energia, quando você tira o cabo de força da fonte ou quando coloca o chaveador da fonte naquela bolinha. Uma foto aí para você saber do que eu estou falando. O mouse tem iluminação fixa com 4 cores em padrão de respiração, ou seja, fica trocando as cores com fade in e fade out entre elas. A iluminação é vista em 4 ranhuras do lado esquerdo, 3 do lado direito e pelo logo da Target, o TGT, que fica na parte traseira. Ele tem as cores rosa, vermelho, roxo e azul. Ele tem a parte de cima emborrachada, mas não as laterais. E isso não deixa ele exatamente melequento com o tempo, tá? O problema é que é difícil você limpar ele. É muito difícil você limpar uma superfície emborrachada. Eu não sei exatamente o que usar para limpar ele. É um bom mouse, tá? Não tem muito o que falar dele, ele cumpre bem a função, com exceção de ter essa parte de cima emborrachada, ele é bom. Eu só acho ele um pouco pequeno, mas isso é uma questão de gosto, né? Eu pessoalmente gosto de um mouse gigantão, que é bem melhor para mim. Agora, vamos ao defeito que ele apresentou esse ano, 2022. No mês 5, no meio do mês 5, ele quebrou o scroll. Não clique do scroll, isso continua funcionando, mas o scroll mesmo, o que faz rodar as páginas, né, de internet, você ir para baixo para cima nas páginas de internet. Isso quebrou. Quebrou após 1 ano e 8 meses da compra. Agora vamos falar do teclado. O teclado é no padrão ABNT, que tem cedilha, já no padrão brasileiro. Ele tem uma construção que aparenta bastante robustez. Ele não é molenga. Apesar de ser todo de plástico, ele é relativamente pesado, é grandão e tem uma aparência de bastante durabilidade. Ele possui atalhos, teclas de atalho nele, do Explorer, da calculadora e do e-mail. Também tem botões multimídia para dar play e pausar, aumentar o volume e diminuir o volume. Todos são bastante úteis no dia a dia, tá?
As duas únicas questões é que elas não podem ser configuradas de nenhuma outra forma e não tem iluminação, o que é bastante bizarro. Você também não precisa configurar elas, tá? Elas já vêm funcionando por padrão. A iluminação do teclado é em arco-íris, Rainbow, e ela é fixa. Você só pode ligar e desligar ela através de uma tecla de uma luzinha, e pode deixar ela respirando, usando a tecla FN mais a tecla de luzinha. E você pode controlar a intensidade que os LEDs brilham, com a tecla FN Page Up, para deixar a luz mais forte, ou FN Page Down, para deixar a luz mais fraca. Um ponto importante ao falar sobre o teclado é que essas teclas são vazadas, e a luz passa entre elas e ilumina elas. Alguns teclados de baixo custo, eles não têm isso. A tecla é iluminada apenas em volta dela, o que basicamente não adianta nada quando você vai usar no escuro. Então, quando vocês forem comprar um teclado de baixo custo, é importante olhar para isso também. Digitar nele é uma experiência bacana, tá? Eu não sei dizer exatamente porquê, mas dá uma sensação gostosa de digitar nele. Ele tem teclas altas, o que evita você apertar outra tecla sem querer. As teclas também são um pouco resistentes, o que é bacana pra gente saber que realmente as apertou. Claro, é um teclado de membrana, tá? Não é um teclado mecânico, obviamente, mas é bom que tenha essas características. Agora vamos para a parte ruim, que é o defeito que ele apresentou. As teclas começaram a falhar no mês 3 de 2022, 1 ano e 6 meses depois da compra. Pararam de funcionar 7 teclas: Tab, N, H, U, 8, underline e acento. As teclas não deram defeito todas de uma vez, elas foram parando aos poucos. E infelizmente não dá mais para usar o teclado, tá? Eu estou usando o antigo, que tinha sido, né, substituído por ele, que é aqueles tecladinho bem vagabundo mesmo. É um C3 Tech KB11, aqueles bem baratinho lá de 10, 15 reais. Para variar, como vocês viram aí, às vezes as teclas funcionam, tá? Algumas acabaram funcionando quando eu fui demonstrar que estão com defeito para vocês, mas elas ficam falhando, tá? Enfim, recomendo ou não o teclado e o mouse? Olha, eu posso ter tido só azar, tá? Defeito qualquer um pode dar. Infelizmente, 1 ano e pouco depois eles acabaram dando defeito, mas até então eu estava bastante satisfeito com ambos. Tanto o teclado, o Tec 9, que ainda tem para vender, que tá sozinho mais caro do que o kit todo que eu paguei na época, e o mouse M11 também é bacana, embora eu ache ele pequeno, mas ele é bacana também, e acho que não tem mais ele para vender. Então sim, eu recomendo, apesar de ter tido problema, como eu disse, problema qualquer um pode ter. Não quer dizer que quem compre um desses também vai ter. Então é isso aí. Se inscreva no canal para mais vídeos de variedades.